Olá pessoal, de volta aqui, né? Vamos começar o nosso projeto de senha forte do zero. Vamos desenvolver o sistema igual você viu no vídeo anterior, né? Onde você tem os requisitos que a pessoa precisa preencher ao cadastrar uma senha. Para fazer esse sistema, né? Para fazer essa aula, para fazer esse projeto, vamos dizer assim, você vai precisar de um servidor Apache rodando na sua máquina. Estou usando o Xampp, está startado aqui o Apache dele, tá? Porque nós vamos usar PHP. Você vai precisar de um editor de código. Estou usando o Visual Code, tranquilo. Você pode usar outros aí, não tem problema, vai dar certo também. Beleza? Então vamos começar. Primeira coisa que nós vamos fazer. Aqui dentro da pasta do C2. Do Xampp, do htdocs, dentro da pasta do htdocs, você vai criar uma pasta chamada para esse projeto, chamado Senha Forte, tá? Então você vai criar uma pasta aí desse projeto, Senha Forte, né? E aí você vai vir aqui no teu editor de código, vai abrir um new test file, ou seja, um novo arquivo. A linguagem, galera, desse sistema que você vai passar aí quando você abrir o teu new test file vai ser em PHP, beleza? Só que aí eu vou colocar aqui uma exclamação e vou dar um enter, ele vai trazer toda a estrutura básica do HTML, porque querendo ou não é uma página, né, uma plataforma que está rodando em HTML na frente num browser. Tranquilo? E aqui a gente vai colocar, sei lá, aí você pode colocar qualquer nome aqui no title da página, vou colocar senha forte, beleza? E aqui dentro do body da página, dentro do corpo da página, a gente vai começar a desenvolver. Então eu vou criar primeiro um H2 aqui, tá? Ou seja, um título 2, né? Que é ele é um pouquinho menor do que o 1. O 1 é o maior de todos. Você que estuda HTML aí já sabe, né? A gente vai digitar requisitos, tá beleza? Deixa eu colocar assim, requisitos, requisitos para a senha, né, que a gente colocou lá em cima. E aqui na parte de baixo a gente vai abrir os parágrafos. Aí a gente vai escrever, né, mínimo, por exemplo aqui, sei lá, mínimo de 8 caracteres. Aí nessa parte, deixa eu colocar aqui mais para cima, né? Colocar aqui. Aí esses parágrafos, o que que você pode fazer para ser mais rápido? Você pode copiar, tá bom? Colar. E aí você vai colocar aqui, ó. Requer pelo menos uma letra maiúscula agora, tá? Requer pelo menos uma letra maiúscula. Maiúscula. Galera, se aparecer ficar alguma palavra errada, alguma coisa aí, vocês corrigem, tá? E me entenda, porque a gente digitando, falando, raciocinando, explicando, aí às vezes a gente passa batido, tranquilo? Requer pelo menos uma letra maiúscula, beleza? Próximo, agora você vai colocar mais um parágrafo e aí você vai eu copiei, né, para ficar mais rápido. Requer pelo menos uma letra minúscula, né? Requer pelo menos uma letra minúscula. Qual vai ser o outro requisito desse nosso sistema? Vou copiar aqui, vou colar. Depois ele vai pedir, requer pelo menos um número. Requer pelo menos um. Então apaga aqui, né? Requer pelo menos um número. Requer pelo menos um número. E por último, mas não tão importante, esse caractere especial, galera, ele é opcional, tá? Você colocar na tua senha, mas a gente vai colocar pra gente fazer completo, né? Então requer pelo menos um número e requer pelo menos um caractere, né? Um caractere especial, né? Eu não sei se precisa explicar o que é um caractere especial, né? Mas são essas arroba, jogo da velho, cerquilha, cifrão, porcentagem, essas coisas, né? Eu acho que não, acho que todo mundo sabe o que é um caractere especial, beleza? Beleza. Depois disso a gente vai passar uma linha HR aqui, ele passa uma linha embaixo para separar. Agora nós vamos criar aquela parte da senha. Digite sua senha e o input onde a pessoa digita e o botão entrar. Isso, galera, tem que ser dentro de um form, porque eu tenho que clicar no botão. O botão tem que enviar os dados. Então eu só faço isso se eu estiver dentro de um form. Beleza? Então eu tenho que criar um formulário.
A ação desse formulário eu posso deixar em branco, mas o método eu tenho que fazer, tá? Porque o código do PHP, eu vou deixando em branco a ação, porque o código do PHP vai ficar nessa página mesmo. Agora, se o código do PHP estivesse em outra página, então aqui na ação eu teria que colocar assim, ó, o nome do arquivo que está salvo, tipo outra página.php, ou seja, esse outra página significa o nome do arquivo, o nome que você deu para o arquivo em PHP, ou seja, se o código PHP tivesse nessa página aí, né, então você colocaria o nome da página.php e tal. Mas como o código vai ficar nessa mesma página nossa aqui, eu deixo assim em branco, ele vai achar o código aqui mesmo na hora que enviar. O método, a gente coloca o método, a gente vai usar o método post mesmo, tranquilo. E é só aqui nessa parte. Tá fechado. Agora eu vou criar um H3, que é um código, um título também, né? Mas é um título menor do que aquele outro. E esse código H3, galera, o que eu vou fazer para ele? Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos criar uma classe dentro desse H3, tá? Uma classe, beleza? O nome dessa classe vai ser senha válida, tá? E aqui nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos colocar assim, ó, digite a sua senha, beleza? Essa classe aqui, a gente colocou senha válida, porque já já a gente vai colocar um style, um estilo, né, em CSS, e aí a gente vai usar essa classe para colocar a cozinha dele verde. Beleza, depois disso a gente vai colocar um BR aqui, só para ele pular uma linha, bem aqui no final, tá? Vai pular uma linha, um BR. Agora nós vamos criar um input. Esse input, galera, é onde você vai digitar a senha. Esse input, como é senha, vai ser o type dele vai ser password. Por quê? Porque é senha. Você digita, fica aquelas bolinhas lá para a pessoa não ficar vendo o que você está digitando. Que mais? O name, muito importante, tem que ter o name, porque senão ele não sabe enviar, né, lá para o PHP. Se você não colocar o name no input, ele não consegue achar a senha lá no código PHP e fazer todo aquele sistema lá de verificação. Tranquilo? Então, beleza. O name, né? Vamos colocar aqui. O name dele, desse botão, a gente vai colocar o nome dele de senha mesmo, né? Ele vai cadastrar uma senha. E a gente vai colocar um required, tá? Esse required, galera, não deixa ir em branco, né? Você clicar no entrar, ele pede, não, digite alguma coisa. Ele não deixa avançar, tá? E por último, a gente vai criar aqui um input, que é o botão, tranquilo? O input, que é o botão. Esse botão, o type dele vai ser submit, né? E a gente vai colocar um values para ele. Esse valor para eles pode ser entrar, cadastrar, né? Como é senha, no outro lá eu usei entrar, né? Mas vamos usar aqui nesse aqui cadastrar, tá? Vamos usar cadastrar nesse aqui. Pronto. Com isso a gente terminou essa primeira parte só da tela. A gente falta dar o style ainda. Então você coloca Ctrl S, salvar. Você está aqui no htdocs. Lembra que nós criamos uma pasta agora há pouco, senha forte. Dentro dela você vai criar, vai dar o nome do arquivo. Então você coloca senha underline forte. É o nome do arquivo, tá bom? Você clica em salvar. Aqui na página, no navegador, você tá com seu servidor Apache rodando aí, né? Você vai colocar localhost. Vamos caçar, né, a pasta que nós criamos agora há pouco. Então a pasta é senha forte. Deixa eu aumentar um pouco aqui, que tem um pessoal reclamando às vezes aí que diz que tá pequeno, né? Então vou aumentar aqui o zoom só para você ver mais de perto. Então a pasta é senha forte. Dentro da pasta senha forte nós temos o arquivo PHP senha forte. Vamos abrir ele. Ele está pedindo para traduzir. É isso bem aqui, galera. Ó. Aqui em cima, ó, na linguagem, eu não coloquei, né? PTBR, beleza? Se você deixar em inglês, ele fica pedindo para traduzir o tempo todo. Tranquilo? Beleza. Criamos aqui, né? Ó, tá criado essa parte. O que acontece? Nós precisamos jogar ele aqui por meio e dar aquelas cozinhas aqui, né? Então ele ficou mais aqui na esquerda. Então com isso a gente faz aqui dentro do head, aqui do cabeçalho,
você abre um style, tá? E aí a gente vai colocar, fazer algumas pequenas configuração, tá? Então, por exemplo, no título, no H2 e no parágrafo, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos colocar um text align, tá? E vamos dizer que ele vai ficar centralizado, esse text align, ó. Então, o que acontece aqui? Aqui, ó, ficou o título e os parágrafos ficou no centro. Beleza? O formulário também, aí depois a gente vai fazer a mesma coisa. Vou só copiar isso aqui de cima, tá? Botar aqui embaixo. Só que aqui eu vou mudar para form, tá? Formulário também. Você poderia colocar também tudo junto aqui, tá? Mas eu criei outro para não ficar tudo embolado. O form também, beleza? Ele também vai ficar centralizado, tá bom? Que mais? A gente vai dar uma configuração para o input, tá bom? Esse input ficou errado aqui, né? Esse input aqui, galera, ó, ele vai ficar um pouquinho mais largo, tá? A fonte dele maior, beleza? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um fonte, lembrando, size, lembrando que isso aqui que eu estou fazendo, você pode fazer do teu jeito aí, tá? Pode fazer bonitinho aí, do jeito que você sabe fazer. Eu só estou colocando um pouquinho maior só para você ver, enxergar melhor, tranquilo, para não ficar aquela coisa muito assim fechadinha demais. Então o padding dele a gente vai colocar 10 pixels para ele larguecer mais também aqui, tá? Font size 18 e aí ele já vai dar esse efeito aqui, vai ficar um pouquinho maior para nível didático, para você ver melhor, tá? Nível aí do seu sistema você vai fazer bonitinho no jeito da tua configuração. Aí nós vamos chamar colocar um ponto. Quando a gente chama uma classe, a gente coloca o ponto. Então a gente vai chamar aquela classe senha válida que nós criamos, o nome da agora há pouco, né? E aí a gente vai colocar para ela uma colo, né? Colo, eu coloquei verde para ela e também o font size dela, só copiar aqui, ó, esse de cima, ó, coloquei 18 também. Esse senha válida, galera, é esse aqui, ó, digite sua senha, né, que nós fizemos, tá? Vamos salvar ele aí, vamos atualizar, ó, tá aqui, ó, digite sua senha, ficou verde, beleza? Tranquilo. E aí, o que é que eu preciso? Aquelas mensagens que ele vai dar aqui embaixo, quando você digitar aqui a senha e clicar no cadastrar e ele não preencher os requisitos, ele vai dar uma mensagem aqui embaixo. Lembra? Dizendo que a senha tem que ter 8 caracteres, letra maiúscula, que a senha não é válida e tal. Só que aquela mensagem que vai dar aqui embaixo, lembrando, ela vai ser uma mensagem em vermelho, correto? Então, o que a gente vai fazer? E também aqui, né? Esses nomes aqui também vão ficar em vermelho para melhor destacar. E a mensagem aqui embaixo também vai ser vermelho. Então, o que eu fiz? Então, a gente cria um parágrafo aqui embaixo, tá? E esse parágrafo, eu coloco uma color para ele, head. Tranquilo? Color head. Então, assim, isso aqui vai ficar vermelho, tá? E a mensagem aqui embaixo, se não preencher os requisitos, também vai ficar vermelho. Então, essa parte, né? Essa parte de criar a nossa tela, ela está pronta, está preparada, tranquilo? Agora a gente só vai implementar o quê? O código PHP, a função, né? Vamos criar essa função agora que ela faz toda essa validação dessa senha. Então, na hora que eu clicar aqui, né? Digitei aqui, sei lá, uma senha, cliquei, ela vai me dar a mensagem dizendo que a senha ou está ok ou não está dentro aqui dos caracteres. Então vamos lá. Aqui embaixo, o que eu faço? Pode ser aqui dentro, né? Pode ser dentro aqui do body, do corpo, ou também pode ser aqui embaixo, né? Você pode abrir aqui a tag do PHP e fechar a tag do PHP. Tranquilo? Aqui dentro do PHP agora nós vamos desenvolver o código que vai fazer essa mágica acontecer. Vamos dizer desse modo, beleza? Primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos chamar o hífen, nós vamos criar aqui, né, para ele verificar se o método foi enviado e se a variável foi inicializada.
Senão, se você cria um código PHP e não cria, né, o request método para saber se o método post foi enviado, se a variável foi inicializada, ele fica dando aqui erro direto, aqui fica aparecendo, variável não inicializada, fica dando o erro do código PHP aqui embaixo. Então, para isso, você tem que criar esse if, né, chamar aqui a super global do server, beleza? Passar para ela o request method, ficou errado, né? Request method, tá bom? Nesse request method, você vai dizer que esse método, request method, se ele é igual a post, beleza? Se o método é igual a post, tranquilo? E depois que verificar se o método é igual a post, a gente vai chamar também aqui, né, o operador lógico e, né? Ele vai verificar os dois, tanto o request como se a variável foi inicializada. Para saber se a variável é inicializada, a gente traz essa função aqui, ó, a função iSet, tá bom? Essa função iSet, ela faz essa verificação, se ela foi inicializada. Dentro dela, a gente traz a super global, né, do método post, mais uma vez, beleza? E aí a gente verifica se ela foi inicializada. Qual é o nome que a gente precisa verificar se foi inicializada? Esse input aqui, ó. O nome desse input, ele se chama, tá aqui, ó. Ele se chama senha, né? Então eu tenho que colocar ele aqui, ó, senha, beleza? Então aqui ele verifica se ela foi inicializada. Depois disso, né, já temos aqui os dois, né? O operador lógico e, ele só retorna verdadeiro se ambas forem verdade. Se tiver 10 verdade e 1 falso, ele vai retornar falso. Abro aqui as chaves, vou dar um enter aqui, beleza? Porque todo o código vai ser dentro desse hífen aqui do server, tranquilo? E agora a gente precisa capturar a senha que a pessoa digitou. Então, se ela digitou aqui, né, no type do password, se ela digitou a senha aqui, eu preciso capturar. Então, como eu faço para capturar essa senha? Primeiro, eu tenho que criar uma variável aqui no PHP, né? Então, eu crio uma variável chamada senha digitada, tá? Essa senha digitada, ela vai receber a super global, que a gente acabou de fazer até aqui, ó, do post, tá? Na mesma condição, né? Senha, ela vai receber essa super global do senha. Então, na hora que eu digito aqui, ó, digitei a senha, cliquei em cadastrar, PAN, aqui, ó, PAN, a senha, ó, senha, o input da senha, PAN, pegou aqui, pronto. Pegou aqui, tá aqui, a senha digitada, pronto. Essa senha já está dentro do PHP, eu já posso fazer qualquer coisa com ela. Já consegui, então, capturar aqui do HTML, né, aqui do input, e já consegui jogar dentro do PHP. Então, agora aqui, eu já posso fazer o que eu quiser. Então, senha digitada, leia-se senha capturada. Então, a senha já está aqui comigo, que a pessoa digitou. Então, agora, vamos criar a função que vai fazer essa validação para saber se essa senha preenche os requisitos. Então, no PHP, para criar uma função, a gente digita function, né? A função function. E aí, essa função vai receber o nome validar senha, tá? Validar senha. Abre parênteses e também abre as chaves, né? Tudo, a função vai vir tudo aqui dentro. Essa função, ela precisa de um parâmetro. E qual é o parâmetro que ela precisa? Ela precisa de uma senha, tá? Ou seja, você vai digitar a senha aqui dentro. Então, nós vamos declarar essa variável senha, que aí a gente vai desenvolver ao longo aqui da função, tá bom? Então, esse aqui é o parâmetro da função. Depois, quando ela for validar, vai ser como se essa senha digitada viesse para cá, para o lugar da senha, tá? E aí ela vai fazer toda a mágica rodar. Mas aqui eu posso declarar aqui qualquer variável aqui, ó, tá? Esse é o parâmetro da função, ou seja, o parâmetro que é passado pela pessoa. E aí ela pega o parâmetro, né? Por exemplo, a pessoa digitou 1, 2, 3. Aí vem para cá para dentro, ó. A pessoa digitou lá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí vem para cá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí ela vai pegar isso aqui e vai jogar dentro do código que a gente vai desenvolver aqui embaixo. E ela vai verificar se preenche os requisitos. Beleza? Então, vamos declarar aqui uma variável senha, né, que é o parâmetro da função. E agora a gente vai começar a desenvolver. Primeira coisa que a gente vai fazer agora. A gente vai criar um arrays associativo de dados
para a gente fazer isso aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. Tá bom? Então, isso aqui vai ser um arrays associativo de dados. Então, qual é o nome desse arrays que a gente vai criar? Ele vai ser um requisitos, né? Então, você coloca assim, ó, requisitos. Estou sabendo, mas nem escrever requisitos, né? Então, ele vai ser os requisitos. Então, a gente precisa criar esses requisitos que a gente quer que a nossa senha seja fiel, né? Então, vou colocar igual, né, um arrays associativo. Vou abrir aqui os colchetes, tá bom? E vou colocar um enter aqui, porque a gente vai colocar um embaixo do outro para não complicar. E aí eu vou fechar o colchete e vou colocar logo o ponto e vírgula no final, que é para encerrar o código, beleza? Tranquilo. Então vamos começar aqui. Você poderia criar aí qualquer nome assim, tá? Não tem específico não. Mas aí eu abro aspas simples. Então eu vou criar assim, ó, mínimo, ou seja, min, né, underline, caractere. Deixa eu colocar assim, caractere. Mínimos seria mínimo caractere, ou seja, quantos caracteres tu quer que a tua senha vai ter. Então, mínimo caractere. Então, você vai botar esse símbolo aqui, ó, tá? Dizendo que você quer mínimo caractere 8, beleza? E aí você vai colocar uma vírgula no final. Tranquilo? Beleza. Você vai criar vou só copiar, né, e colocar aqui embaixo, assim, ó. Você vai criar um outro agora, sei lá, você vai criar, por exemplo, maiúscula, tá? Maiúscula. Esse maiúscula, você vai dizer que o arrays associativo dele, que ele vai ser verdadeiro. Você vai colocar true, né? Maiúscula, true, verdadeiro. Não se preocupe que isso aqui é só os requisitos. Lá embaixo, a gente vai criar aqui para cada um desses o que ele está pedindo aqui, tá? A gente vai criar os hífens, tudo certinho, para que ele está pedindo aqui, né? Se não tiver, o hífen. Se tiver, ok. Se não tiver, ok. Então, essa maiúscula, por exemplo, você tem que dizer maiúscula, verdadeiro, true, tem que ter maiúscula, né? Beleza? Vamos fazer mais uma aqui agora. Agora você vai criar um minúscula, né? Você precisa do... Maiúscula ficou errado, né? Ficou maiúscula, ficou maiúscula, sem acento, tá, galera? Maiúscula, vou colocar. Agora a gente cria o minúscula, né? True também, verdadeiro. A gente precisa criar a gente vai criar um chamado números, beleza? Número, também verdadeiro. E a gente vai criar um chamado special, tá? Um chamado especial, também verdadeiro, tá bom? Então, mínimo caractere, 8, maiúscula, verdadeiro, minúscula, verdadeiro, número, verdadeiro, especial, verdadeiro. Então, tem que ter tudo isso aqui. Então, nós criamos o nosso requisito, nosso arrays associativo está criado, beleza? São aí os nossos requisitos, tranquilo? Agora, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos criar, né, os conjuntos de hífen para verificar tudo isso aí, né? É bom que quando a gente vai criar aí depois a gente vai só copiando, e colando, aí vai mais rápido, tá? Então, por exemplo, agora, aqui embaixo, aqui, a gente vai criar um hífen para verificar o comprimento mínimo, ou seja, se atende isso aqui, ó, os 8 caracteres, tranquilo? Então, a gente sabe que para tudo isso aqui existem funções que fazem o que a gente quer, né? Por exemplo, caracteres, nós temos a função do strlen, né, que ela vai fazer a contagem, né, de uma string, quantas caracteres tem numa string e tal, aquela coisa toda. Então, a gente cria aqui o hífen, né? E aí a gente vai abrir logo aqui as chaves e fechar, que é para a estrutura do hífen ficar pronta, para depois a gente não ficar vendo onde é que fecha as chaves, né? Então, esse hífen, a gente vai chamar a função strlen, né? Essa função aqui. E abrir os parênteses. Então, dentro dessa função, a gente traz o parâmetro que foi colocado aqui em cima, ó, pra gente, que é a senha, né? A senha que a pessoa digitou. Então, eu coloco senha. Então, o que ele vai fazer?
Essa função strlen, ela vai verificar quantos caracteres tem a senha que a pessoa digitou. Tranquilo? Então, a gente vai colocar o seguinte, ó. A senha, se a senha for menor, aí a gente chama o que agora? O nosso arrays associativos que a gente criou, requisitos. Beleza? Mas eu vou chamar só requisitos. Deixa eu dar só um espacinho aqui. Eu vou chamar só requisitos? Não, ele vai ficar perdido, né? Requisitos o que que eu vou chamar? Então, aqui você tem que mostrar para ele onde é que ele está fazendo essa comparação. Então, os requisitos, você vai abrir, né, o colchete e fechar o colchete. Tranquilo? Aí você tem que mostrar para ele o que você quer. Então, você vem aqui, ó, pega a parte do caractere, né, os mínimos caracteres, e coloca aqui, ó. Tranquilo? Então, ele vai verificar. A senha digitada é menor do que requisitos na parte, no arrays associativo, que ele significa 8. Aqui, galera, é a mesma coisa que eu estivesse fazendo assim, ó. Strlen, né, senha, for menor que 8, né, menor que 8, assim, ó, né, pararam, pararam, pararam. É isso aqui, tá? Beleza? Então, deixa eu voltar aqui. Isso aqui, ó. Então, ele está nessa parte aqui, ó, 8. Tranquilo? Então, ele está fazendo a verificação. É menor que 8? Tá. Se é menor que 8, então ele vai retornar o quê? Então, a gente vai dar um Enter aqui. A gente vai colocar um return. Beleza? Vai abrir as aspas duplas aqui. Deixa eu botar aqui mais para frente. Abrir aspas duplas. Aí eu vou dizer. E aí vai ser dentro de parágrafo, né? Vou abrir aqui o parágrafo do HTML. Tá bom? Também vou fechar aqui o parágrafo do HTML. E aqui no final, vamos colocar logo o ponto e vírgula para encerrar o código. Então aqui, se, né, a senha for menor do que o requisito, o que ele vai trazer? Vai retornar, ele vai dizer o seguinte: a senha deve ter pelo menos, né, pelo menos, aí o que a gente vai fazer aqui? Deve ter pelo menos. Aí eu trago o requisito que ele está pedindo, certo? Então, o que eu faço? Aí eu coloco aqui um ponto, bem aqui, ó, vou colocar um ponto, beleza? Aí eu vou trazer a variável, né, requisitos, na posição, igualzinho, na verdade tem que pegar isso aqui, ó. Copia isso aqui, né? Aqui assim, ó. Na posição tal, vai dizer assim, tem pelo menos 8, né? E aí você coloca aqui, ó, caracteres. Só que, peraí, caracteres, tem que ter pelo menos 8 caracteres. Só que aqui é o seguinte, ó, essa que a gente fechou aqui, nós vamos fazer assim, nós vamos ter que fechar aqui também, ó, tá? Você fecha aqui, né? Aí você fecha aqui, beleza? Você tem que fechar as aspas, senão não vai dar certo, né? E aí no final, esse parágrafo bem aqui, ó, tira daqui, tá? E você vai colocar ele aqui no final, o parágrafo, ó, dessa maneira aqui, ó. Beleza? Então o parágrafo, ele na verdade ele fecha aqui no final. Aí coloca um pontinho, né, que ele é um caractere, fecha um ponto, aí fecha aqui e ponto e vírgula. Agora tá certo, tá bom? Então, por exemplo, a senha deve ter, você abriu aqui, né? Deve ter, ponto, colocou os requisitos, 8, no caso, 8 caracteres. Pronto. Então, com isso aqui, galera, a gente já fez, né, a parte a gente conseguiu fazer a parte do caractere especial. Tranquilo? Concorda comigo? Beleza. Então, assim, a gente colocou os caracteres especial. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos criar agora a parte do... Ele vai verificar se tem pelo menos uma letra maiúscula, certo? Agora é a parte da letra maiúscula. Então, o que a gente faz? Mesma coisa. Então, para não ficar tão lento, a gente copia esse hífen aqui, certo? Coloca aqui embaixo. Ó,
Pam. Beleza? Essa parte aqui do requisito eu vou apagar aqui para diminuir, para não ficar tão grande aqui. Deixa eu colocar logo ela assim, né? Vou colocar o parágrafo aqui. Vou colocar fechar o parágrafo, tá? Vou deixar aqui. Vou apagar isso aqui também, que a gente vai já... Não, deixar. A senha deve ter pelo menos... Agora deve ter pelo menos uma letra maiúscula. Então, a senha deve ter pelo menos uma letra maiúscula. Beleza? Nós temos que fechar aqui, né? Achar aqui, beleza. Fechar as aspas. Tranquilo. Que acontece agora? Nessa parte aqui, não vai ser mais os requisitos. Vai ser a senha maiúscula, né? Então, o que eu vou fazer? Essa parte do requisito aqui, essa parte do strn eu apago, beleza? Vai ficar requisitos, agora o que é? Maiúsculo. Então, você copia aqui, por exemplo, maiúsculo, tá? E vai colocar aqui dentro, ó, requisito maiúsculo, beleza? Tranquilo, né? Requisito maiúsculo. Então, o que eu quero para o requisito maiúsculo? Beleza? Aqui no final, eu vou chamar o operador lógico do E também, porque não vai ser só assim, né? Então, vou chamar o operador lógico E. Vou chamar uma função chamada pregmatch, tá? Beleza? Essa função, ela realiza uma busca por padrão em string. Então, assim, eu informo para ela o padrão que eu quero, ela vai buscar. Vai buscar esse padrão e vai nos retornar verdadeiro, certo? Então, eu coloco ela aqui, ó, chamo essa função, chamar preg, né, underline, match, dessa forma aqui, abro e fecho parente, né, match ch, deixa eu ver se está certo, correto. Então, essa função aqui, eu quero que ela vasculhe para mim, eu quero que ela ache, né, eu vou abrir as aspas simples aqui dentro, vou colocar uma barra, né, virada para a direita, vou colocar outra barra virada para a direita, dentro das barras eu vou colocar assim, ó, um A maiúsculo, um tracinho, um hífen e um Z, né? Então, essa função, ela vai trazer para mim, se ela achou a letra maiúscula, ela vai trazer para mim que ela achou, beleza? Vai tornar verdadeiro. Só que eu vou inverter essa função. Então, para mim inverter essa função, eu coloco uma exclamação aqui no início dela. Eu quero que ela inverta, beleza? Ela vai rodar, se ela não achar, beleza? Se ela não achar, aí ela vai trazer para mim o valor verdadeiro. Então, se ela não achar, ela vai dizer, a senha deve ter pelo menos uma letra maiúscula, beleza? Então, se ela não achar. Então, com isso aqui, se ela achar, ela traz um valor verdadeiro. Quando eu coloco a exclamação, eu inverto a função, tá bom? Então, agora, se ela não achar, ela vai trazer a senha para mim. Então, a senha deve ter pelo menos uma letra maiúscula. Beleza, né? Nos requisitos da parte da maiúscula. Tranquilo? Beleza. Vamos somente copiar isso aqui novamente, né? Agora, nós vamos para a letra minúscula, né? Agora, nós vamos aqui. Vai ficar a mesma coisa, só vai mudar que agora a gente quer letra minúscula. Então, aqui na parte da minúscula, tranquilo, parte da minúscula, mesma coisa, né? Vai inverter, só que aqui nessa parte da minúscula, a gente vai digitar o A minúsculo, tá? E o Z minúsculo. Então, mesma coisa, ela vai varrer, se ela não achar, ela vai trazer. A senha deve ter pelo menos uma letra minúscula, né? Minúscula. Deve ter pelo menos uma letra minúscula. Então, ela vai varrer todinho, como a função está invertida, return dela vai ser, a senha deve ter pelo menos letra minúscula, caso ela não ache, certo? Vamos criar mais um hífen, tranquilo. Esse hífen agora, galera, é para números, certo? Mesma coisinha, nós vamos na parte agora aqui dos números, ó, no número, tá? No requisito número. Vou baixar aqui para requisitos, né? Na parte número, vou colocar número, beleza? Se você esquecer ou digitar alguma coisinha dessa aqui errada, ele já vai dar errado, tá bom?
Então, agora requisito na parte números, a mesma coisinha aqui, a mesma função, pregmef vai varrer, só que agora ela vai buscar números entre 0, né, e 9, buscar todos os números. Mesma coisa, ela vai ficar invertida, se ela não achar os números, ela vai trazer a senha deve ter pelo menos um número, né? Então vamos mudar aqui. Deve ter pelo menos um número. Beleza? Próximo, qual é o próximo? Próximo é caractere especial, né? Então a gente vai copiar aqui novamente, vai colocar aqui, vai voltar aqui no requisito, vai copiar o especial, né? O special. Vai aqui na parte dos requisitos, vai colar no lugar de número especial e agora aqui um pouco mais de atenção, certo? Nessa parte aqui dentro, o que a gente vai fazer do caracteres especial? A gente colocou, né, as aspas simples, já tá as barras, aqui dentro a gente vai abrir a colchete, beleza? E nessa outra parte aqui do lado, aqui onde está o 9 aqui, também a gente vai fechar o colchete, tá? Deixa eu só apagar aqui, ficou errado, né? Aqui, ó, aqui. Deixa eu abrir aqui o aspas simples aqui e aqui fechar o colchete, tá? Deixa eu só ver o que está faltando aqui, só tem um errinho aqui que a gente tem que corrigir aqui. Calma aí, calma, muita calma nessa hora, né? Tem a barra. Tá faltando mais. É porque a gente apagou uma. A gente o requisitos, né? A função do pregmef. Aqui, peraí, deixa eu ver o que está errado aqui. Na hora de copiar, eu copiei alguma coisa errada. Peraí, deixa eu só pegar de novo aqui pra gente colocar aqui mais uma vez. Deixa eu pegar aqui os special. Beleza. Agora aqui na função do pregmef, vamos lá. Aqui depois da barra, o que a gente vai fazer? A gente vai botar um colchete, certo? Aí você vai chamar aquele tiozinho, né? Esse tio assim, ó. Deixa eu ver se ele aparece aqui, ó. Tipo o tio aqui no circunflexo. Tio não, desculpa, tá? O circunflexo no português, né? O acento circunflexo. Então a gente vai colocar aqui o circunflexo, beleza? Aí você vai colocar assim, por exemplo, aí você vai colocar de A a Z, né? Assim, dessa maneira. Que aí essa parte aqui é para a gente delimitar a questão dos caracteres especial, tá? Depois disso, você vai colocar um A maiúsculo bem do lado aí mesmo do Z, colocar um A maiúsculo, vai colocar um tracinho também, né? Um hífenzinho, aí vai colocar um Z maiúsculo, tá? Dessa maneira, um Z maiúsculo, aí o 0 e o 9, né? Que já está aí, o 0 e o 9. Aqui no final do 9, o que você vai fazer? Você vai fechar com o colchete, beleza? Galera, é o seguinte, depois que você fez tudo isso aqui, você coloca uma vírgula, tá? E você coloca a variável do parâmetro, que é a senha, beleza? Então, por que ele precisa disso? Porque ele precisa fazer essas comparação com a senha, né? Senão não, ele vai pegar o requisito, vai comparar com quem? Com a senha, que é o parâmetro da função aqui, ó, tá? Que nós estamos fazendo o parâmetro, que é a senha que a pessoa vai digitar. Então, quando você coloca, né, o requisito, ele vai fazer a função pregmaf, ele vai percorrer em busca. Mas aonde que ele vai percorrer? Então, eu tenho que passar para ele aqui o parâmetro, né, a variável que nós criamos, a variável senha. Então, o que acontece? Nós vamos fazer o seguinte, nesses aqui, ó, cadê? Aqui, ó, a gente tem que colocar, tá? Todos eles aqui a gente tem que colocar aqui no final, ó, depois que
que você coloca, né? Você coloca o que ele vai percorrer, você coloca uma vírgula, beleza? E coloca o parâmetro, beleza? Que no final coloca uma vírgula e coloca a senha que ele vai percorrer isso aí em busca desses dados, ó. Tranquilo? Colocamos aqui, né? Aqui nesse primeiro, né? No primeiro, por que a gente não colocou? A gente colocou aqui, ó, na parte da senha, ó. A gente colocou nessa senha, né? Ele verificou a senha, viu que é menor. Nesse aqui não, a gente já tem que jogar aqui para o final. Por quê? Porque essa função pragmaf, ela vai percorrer o quê? A senha que está digitada em busca desses dados. Só que aí a gente vai estar invertendo. Então, em todos eles aí, você tem que ter a variável senha, tá? Em todos os hífen, você tem que ter a variável senha. Senão, ele não vai fazer corretamente aí esse cálculo, né? Essa busca, vamos dizer, por esses caracteres. Beleza? Então é o seguinte, o número, a senha deve ter pelo menos um número, colocamos, tranquilo. A senha deve ter pelo menos um caractere especial agora, que foi o último, né? Caractere especial. Caractere especial, beleza? Que mais? Opa, colocar aqui. Que mais? Agora vamos fazer o seguinte. Essa parte aqui dos hífens nós criamos, certo? Então, beleza. Retorna tudo verdadeiro, a função. Terminou tudo, né? Preencheu os requisitos, tudo certinho. O que essa função, de fato, ela vai me retornar? Agora, eu vou colocar um return. E essa função, ela vai me retornar true, ou seja, ela vai me retornar verdadeiro, caso atendeu todos os requisitos. Na verdade, ela me retorna verdadeiro. Por quê? Porque quando ela me retornar verdadeiro, eu vou dizer para ela que esse verdadeiro significa senha válida, beleza? Se ela for falsa, ela vai ser senha inválida. Então, assim, essa função ela vai me retornar senha, né, return true, né, true, verdadeiro. Então, tranquilo. Então, a função em si, ela está criada. Para o teu sistema aí de login que você está desenvolvendo, criando, você vai precisar, de fato mesmo, da função. Você vai precisar só disso aqui, ó, da função. E aí você vai implementar essa função no teu sistema, pode ter até no arquivo separado, e aí você vai chamar a função dentro do teu login só para ela validar a senha. E aí é agora que a gente vai fazer. Ó. O que eu vou fazer agora? Agora a gente vai usar ela na prática. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável chamada validação. Né? Validação. Ou seja, a gente vai fazer essa validação. Validação é igual, recebe, né? Recebe. Aí a função, validar a senha. Né? Ela vai receber agora. Validar a senha. Abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Então, essa variável é que está recebendo a função que a gente acabou de criar aqui, ó, certo? Validar senha, tá certo? Tá certo. Que se não tiver certo vai dar errado. Então, dentro da função validar senha, a gente passa os parâmetros, né? Vai passar o parâmetro que nós fizemos. Veja que ela recebe, a função, ela recebe um parâmetro, tá aqui, ó, um parâmetro. Se eu colocasse dois parâmetros aqui dentro da função, já ia dar erro, né? Porque ela só está recebendo um parâmetro. E qual é o parâmetro que ela está recebendo? É a nossa senha digitada. Essa bem aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Que a gente pegou lá no início. Então, é essa variável aqui que eu preciso passar para o parâmetro da função aqui, ó. Então, a gente vai colocar, né? Vai chamar ela, então, senha digitada, certo? Passei o parâmetro para ela, né, para a função. Se der algum erro, galera, como eu só fiz o código e aí eu fui fazendo e o código está grande, eu não sei onde está o erro, eu dou uma parada no vídeo, vou procurar o erro, tá? Para não ficar aí o vídeo muito grande. Aí eu acho o erro, retorno e mostro o erro, tá? Tomara que não dê nenhum erro. Então, validação, validar a senha. Senha, chamei, né, o parâmetro da função, beleza. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar um hífen, tá bom? E vou dizer o seguinte, vou chamar a variável que nós criamos, né, validar a função, validação, nós acabamos de criar, passamos para ela a função, validar a senha, ela verificou, beleza? E se essa variável, validação, que ela recebeu a senha validar, retornou true, verdadeiro,
que eu faço? Se ela retornou, né? Se ela é igual, vamos botar até assim, ó. Se ela é igual a true, se ela é verdadeira, então o que eu faço? Abre uma chave, tá? E aí eu posso trazer um eco, beleza? Nesse eco eu vou abrir um parágrafo, vou dar uma classe para ele, uma classe, vou criar uma classe para esse eco. Essa classe vai ser senha válida, tá? Que é essa bem, esse style é bem aqui, ó, senha válida, font size 18, verdinho, tranquilo? Então, essa classe senha válida, tranquilo? Nessa classe senha válida, a gente vai fazer o seguinte, a gente fecha ele aqui, né? Aí a gente fecha o parágrafo também. E aqui dentro eu digito o que eu quero. Então vai ser senha válida, beleza? Senha válida, ponto e vírgula aqui no final, pronto. Beleza. Agora, digamos, né, que ela não é verdadeira, ela é falsa. Então eu tenho que colocar um else aqui no final. Else, abrir chaves novamente, né? E aí eu posso até copiar esse aqui de cima, esse parágrafo, mas aí eu não uso a mesma classe, tá? Tiro a classe, deixo só o parágrafo, tranquilo? Aqui no final eu vou colocar que a senha ela é inválida, beleza? Ela é inválida, posso deixar assim, né? E depois aqui do que eu fechei aspas duplas, eu vou chamar a variável que eu cliquei, né? Que eu criei aqui, ó, validação, tá bom? Vou chamar essa variável validação, né? Ponto e vírgula. O que acontece aqui, galera? Ele vai dizer que a senha é inválida. Como eu estou chamando a variável invalidação e a variável invalidação ela está recebendo a função que está verificando a senha, então aonde a senha der erro, digamos que a senha der erro aqui, ó, a senha deve ter pelo menos uma letra maiúscula. Se a senha der erro nesse ponto, então essa validação bem aqui vai ser aquela frase. Então vai ficar senha inválida, aí bem aqui vai ficar a senha deve ter pelo menos uma letra maiúscula, entendeu? Por isso que eu estou colocando aqui validação aqui no final. Tranquilo? Vamos salvar, né? Salvamos. Eu só fui fazendo aqui, eu não sei se ficou... Não sei se tem alguma coisinha errada, porque você sabe, né? Código de programação, se tiver alguma coisinha errada aqui, ele dá erro. Então, se não tiver nada errado, o que eu vou fazer? Vamos testar, se tiver errado eu vou parar o vídeo, vou procurar o erro, e aí eu volto para mostrar o erro para vocês, que senão vai ficar muito grande até eu achar o erro, né? Então vamos lá, digite sua senha. Vou digitar assim 1, 2, 3, 4, 5 somente. Ele vai dizer, ó, senha inválida, a senha deve ter pelo menos 8 caracteres. Ficou colado aqui, né, 8 caracteres aqui. Ficou colado, né? A senha deve ter pelo menos 8 caracteres. Deve ter pelo menos 8 caracteres. Deixa um espacinho aqui, um espacinho aqui. Bom. Beleza, agora ficou bom, né? Tranquilo. Então, 8 caracteres. Então, vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. Vou colocar os 8 caracteres que você está pedindo, senha. Beleza. Senha inválida. Senha deve ter pelo menos uma letra maiúscula. Poxa, senha. Vou colocar uma letra maiúscula para ti, então. Vou colocar um F maiúsculo. A senha deve ter pelo menos uma letra maiúscula, né? Então, essa parte da letra maiúscula, né? Senha inválida. Deixa eu colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Letra maiúscula. Tá. Vou colocar a letra maiúscula. Que ela já tem um erro, né? Deixa eu colocar aqui agora. Vou já procurar o erro, tá? Agora eu vou colocar aqui uma letra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eita! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou colocar uma letra minúscula. Beleza? Vou colocar uma letra minúscula. Tá? Então ele não passou desse ponto. Então bora ver
qual foi o erro, né? Que eu coloquei uma letra maiúscula e ele está pedindo que tem que ter uma letra maiúscula, beleza? Então, vou só parar o vídeo, vou verificar o erro e aí eu já trago o erro para você. Ele só passou o primeiro, os 8 caracteres. Quando a gente colocou, né? Colocou a maiúscula, ele não pegou. Mas a gente vai ver. Senha, deixa eu ver aqui. Senha forte, 1, 2, 3. Por exemplo, arroba, né? Então ele tá parando aqui na letra maiúscula. Então eu vou parar o vídeo, vou ver o erro e trago o erro para vocês já já, beleza? Então, galera, voltando por aqui. Eita, minha pessoa vai digitando os códigos. Mexer com código não é fácil, principalmente um código assim grande, né? Você vai digitando, vai falando e aí tua cabeça vai cansando a mente. Aí você tem que ter muita atenção. Então, o que aconteceu aqui no nosso código, né? Que ele está dando esse erro aqui, que ele não está conseguindo verificar a maiúscula. Ele só conseguiu verificar até os 8 caracteres, né? Aqui ele consegue. Aí ele pede a maiúscula. A gente coloca a maiúscula, ele não consegue verificar. Ó. Ele diz que está faltando. Então, o que acontece? No último código aqui, quando a gente fez com bem atenção, porque lembra que eu falei assim, ó, aqui a gente tem que ter uma atenção. Como eu fiz com bastante atenção, eu coloquei ele dentro dos colchetes, né? Só que aí, galera, nesses aqui a gente não colocou o colchete, ó. Então, por exemplo, vou colocar o colchete aqui entre o A e no Z, né? A gente tem que fechar, na verdade, fechar eles, né? Fechar o colchete dentro deles, correto? Então, a gente colocou aqui no último, né? Eu falei, atenção, a gente fechou os colchetes, mas nesse aqui, na verdade, nesses outros aqui, ó, aqui tá fechando, aqui não tá, né? Todos eles aqui tava sem fechar o colchete. Vou atualizar aqui, ó. Vou digitar agora, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Vou colocar A maiúsculo agora, vou colocar um F maiúsculo e vou pedir para cadastrar, ó. Aí agora ele já vem para minúscula, né? Ele já pede a minúscula. Se eu colocar a minúscula, ele vai dar erro, porque ela não está dentro de colchete. Então vamos voltar aqui, né? Vamos fechar aqui no colchete, vamos fechar aqui no colchete. Os números também, né? Dentro de colchete, bem aqui, ó. Vamos fechar no colchete. Então, faça a correção. Se você percebeu o erro, fez, beleza, bacana. Se não, verifique, né? Corrige aí o seu código, tranquilo. E aí verifique essa questão e coloque tudo dentro de colchete. Vamos salvar no Ctrl S, tranquilo. Vou atualizar aqui. E agora nós vamos digitar nossa senha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Ele vai dizer, precisa de uma maiúscula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muito bem, vou colocar a maiúscula. Vou colocar a maiúscula. Ele vai dizer, preciso de uma minúscula. Vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou colocar uma maiúscula, vou colocar uma minúscula, né? E aí ele vai dizer, preciso de um caractere especial. Número ele não está pedindo porque eu já estou digitando. Então, vou colocar senha forte, né? Deixa eu colocar aqui, senha forte, 1, 2, 3, arroba, né? E aí vou pedir para cadastrar e ele vai dizer senha válida, né? Então atendeu todos os requisitos. Vamos colocar só letras, né? Maiúscula e um caractere especial. Beleza? Não coloquei o número, cadastrar. Aí ele vai dizer, ó, senha inválida, a senha deve ter pelo menos um número. Então pediu o número. Beleza? Então era isso aqui, deu um pouco de trabalho, o vídeo ficou um pouco longo, mas espero que você tenha feito, tenha dado certo, corrigido os erros aí, beleza? O nosso sistema deu certinho a nossa função. Lembrando que se você for implementar no teu sistema de login, você vai precisar apenas da função. Você vai pegar essa função aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Você vai pegar apenas essa função, ó, function, essa função que ela vai até aqui, ó. Você vai pegar essa função e vai implementar em teu sistema. Na hora de cadastrar senha, ele vai fazer a validação, ver se deu certo. Se você quiser mudar esses requisitos, você pode criar aí requisitos, aumentar, diminuir, você que sabe. Os caracteres especiais você pode tirar se você quiser, deixar só esses aqui,
beleza? Então você implementa só através dessa função do teu sistema, tranquilo? Se você chegou até aqui, eu quero que você comente aí nesse vídeo que você chegou, fez ele todo, se deu erro, aonde foi. Então, se você fez ele todinho, nada melhor do que você comentar aqui, faça um comentário aí no vídeo, se inscreva no canal, compartilha e ajuda a gente aí, beleza? Até um próximo vídeo, pessoal. Valeu!